E aí, meu querido estudante de história, eu tô aqui hoje para te explicar um pouquinho melhor sobre a Segunda Guerra Mundial. Então não vamos perder tempo, vamos direto ao ponto para eu te explicar isso aí. Segunda Guerra Mundial. Como é que começou a Segunda Guerra? A Segunda Guerra ela tem suas causas, na verdade, lá na Primeira Guerra Mundial. Os nacionalismos, tudo isso vai influenciar o início desse novo conflito. Se a gente for pensar bem, a gente está falando da mesma guerra. Durante os anos 20, os anos 30, na Itália e na Alemanha, um sentimento de ressentimento em relação à Primeira Guerra, uma xenofobia causada ali também por esses ressentimentos, por causa da crise econômica que vai se abater sobre a Itália também e a Alemanha, por causa das dívidas da guerra e tal. Tudo isso vai favorecer o surgimento da ideologia fascista, tanto na Itália quanto na Alemanha. O fascismo surge na Itália com Mussolini e ele, quando chega na Alemanha, ele se torna nazismo, na figura do Hitler. Esses caras, o Mussolini e o Hitler, eles são figuras centrais da Segunda Guerra Mundial. Junto com eles, o general Hirohito, lá do Japão, o líder fascista japonês também. Esses três países, a Itália, a Alemanha e o Japão, no finalzinho dos anos 30, eles vão passar por um processo de expansionismo. Na verdade, durante os anos 30, eles vão passar por um processo de expansionismo territorial militar. O Japão vai invadir a Manchúria, vai invadir a China, a Itália vai invadir a Etiópia, a Albânia, e a Alemanha vai invadir progressivamente a Tchecoslováquia e a Áustria. Primeiro a Áustria, na verdade, depois a Tchecoslováquia. Isso em 1938. O Tratado de Versalhes, então, aquele que botou fim à Primeira Guerra, ele passa a ser desobedecido por essas nações, principalmente pela Alemanha. Com isso, os vencedores da Primeira Guerra, no caso França e Inglaterra, vão se reunir com a Alemanha, lá em Munique, para tentar achar uma solução diplomática que impedisse o início de um novo conflito mundial. Afinal, além de invadir territórios, os alemães também estavam produzindo armamentos, navios, coisas que haviam ficado proibido lá pelo Tratado de Versalhes. Dessa forma, ficou acordado que a Alemanha ia parar com o expansionismo e as nações, no caso, principalmente Inglaterra e França, iam deixar para lá o fato dele ter invadido a Áustria e a região dos Sudetos, lá da Tchecoslováquia. Afinal, eram regiões em que o povo se sentia alemão, enfim, eles iam deixar para lá para não ter outra guerra. Só que ficou acordado que a Alemanha não ia invadir a Polônia, ia parar com esse negócio de invadir a Polônia. E o que vai acontecer? A União Soviética vai assinar com a Alemanha um tratado de não agressão. Esse tratado de não agressão, na verdade, era meio que uma divisão da Polônia, né? Ali por baixo dos panos. Em 1939, os alemães invadem a Polônia e é aí que tem início a Segunda Guerra Mundial. A França e a Inglaterra vão declarar guerra contra a Alemanha e Itália, Alemanha e Japão vão se unir e fazer guerra aí com essas nações. Mais tarde, a União Soviética entra do lado dos aliados, né, da França e da Inglaterra, e se define dessa forma os dois lados da Segunda Guerra. Aliados, França, Inglaterra e União Soviética. Do outro lado, o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Havia inúmeros outros países, mas esses são os principais, os que a gente sempre cita. E em 1941, após os japoneses atacarem a base havaiana de Pearl Harbor, que pertencia aos Estados Unidos, os Estados Unidos também entram na guerra do lado dos aliados. E aí, após o início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha começa a ter um sucesso militar incrível. A primeira fase da Segunda Guerra ela é muito favorável aos alemães. Olha só, em 1940, os alemães invadem a Dinamarca, depois a Holanda, depois a Bélgica, a Noruega e a França. Isso no espaço ali de meses. Os alemães desenvolveram a tática da Blitzkrieg. O meu sotaque não é lá muito bom, mas acredito que se diga assim. Significa guerra relâmpago. Essa Blitzkrieg era uma conjugação de forças, com tanques de guerra, as tropas de infantaria, artilharia
e também os aviões, né? Todo um esforço coordenado ali muito rápido e muito funcional, funcionou de fato. Tanto que a França foi invadida pelos alemães e boa parte do exército francês e quase toda a força inglesa ficou é, encurralada lá na praia de Dunkerque, né? Tendo aquele resgate dramático, usando navios civis, navios de pesca, para resgatar esses soldados. E praticamente todo o território francês, boa parte da França ficou sob domínio alemão. Então, assim, os alemães quase venceram, né? O eixo quase venceu a Segunda Guerra Mundial. A coisa muda quando a União Soviética entra na Segunda Guerra, porque os alemães invadem lá o território da União Soviética, conhecido aí como a Batalha de Stalingrado, em que os alemães cometeram o mesmo erro lá do Napoleão de tentar lutar contra a Rússia no inverno, né? Não foi só isso, né? Tem também a resistência russa, enfim, que fez frente ali aos alemães, mas o início da derrota dos alemães é a invasão da Rússia, a invasão da União Soviética, né? As batalhas lá de Stalingrado. Logo depois, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas elas conjugam seus esforços, se organizam e tem início a operação que colocou fim à Segunda Guerra, que tem como marco o dia D, que é o desembarque das tropas aliadas na Normandia, nas praias ali da França. É um desembarque dramático, tem filmes e filmes e jogos sobre isso daí, o Resgate do Soldado Ryan, Call of Duty, Medal of Honor, e só para os que eu lembrei agora aqui de cabeça. A partir do dia D, a partir do desembarque na Normandia, a França é retomada. Do outro lado, os soviéticos também pressionavam ali a Alemanha. Por fim, o Mussolini é assassinado lá na Itália por milícias revoltosas italianas e o Hitler é encurralado no Führerbunker lá em Berlim, comete suicídio e os alemães são derrotados aí no finalzinho em 1945, colocando fim à Segunda Guerra Mundial. Porém, na verdade, a guerra só acabou depois da rendição japonesa, né? Enfim, de fato acabou mesmo quando o Japão é derrotado através das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mesmo com a Itália e com a Alemanha sendo derrotadas, os japoneses eles não se renderam. Afinal, a guerra não tinha acontecido no território japonês, né? Prioritariamente no território japonês, e eles achavam que poderiam ali fazer frente aos Estados Unidos por mais algum tempo para conseguir talvez conquistar alguns outros territórios, enfim. E aí os Estados Unidos, para demonstrar poder e também para pressionar o Japão a colocar fim à guerra, né, a se render, joga duas bombas atômicas. No dia 6 de agosto de 45, na cidade de Hiroshima. 3 dias depois, 9 de agosto, outra bomba atômica sobre a cidade de Nagasaki. Centenas de milhares de pessoas vão morrer logo com a explosão das bombas, mas também no decorrer por causa dos ferimentos, por causa de doenças causadas pela radiação. E eram cidades, né? Pessoas seguindo a vida numa boa, não eram tropas, não eram militares, não haviam armas de guerra japonesas ali. Era simplesmente você pressionar matando civis, né? O que desde a época foi muito mal visto aí pela comunidade internacional. Semanas depois, o Japão se rende incondicionalmente aos Estados Unidos e assim termina de fato a Segunda Guerra Mundial, com a explosão das bombas atômicas. E logo na sequência aí do final dos anos 40 para o início dos anos 50, a União Soviética também desenvolve bombas atômicas e tem início aquele período da Guerra Fria, da ameaça nuclear, que se desenrola aí principalmente entre os blocos capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética, se enfrentando ali na Guerra Fria. E é isso, espero ter te ajudado a entender melhor a Segunda Guerra e qualquer coisa também.